já enchendo a boca dela, né? Enchendo. Pai querido, eu quero te agradecer, eu quero te louvar. E sabemos, Pai, que na tua onisciência, Pai, já estava previsto esse momento. Eu estaria aqui, nossos irmãos estariam aqui, então a galera também estaria aqui para pregar essa palavra nessa noite. Pai, na tua onisciência, na tua presença, Pai, e na tua onipotência, Pai, sempre nesse lugar nessa noite, sempre conosco, sempre com teu povo, sempre com essa igreja, Pai, enche, Pai, irmã, da tua graça, da tua bênção, da tua misericórdia, sempre com ela. Eu te louvo por isso, eu te agradeço, Senhor, amado e querido nome do teu Filho, Jesus Cristo. Pai. Amém. Amém, irmãos. Louvamos a Deus, né? Porque Ele, tudo é para Ele, nada temos. Servimos um Deus poderoso que não nos deixa, não nos desampara. Um Deus que fala. E eu acho interessante que o Evangelho de Jesus Cristo Ele não deixou para os anjos pregarem, né? Deixou para nós pregar o Evangelho. E somos nós, com toda falha, fraqueza e imperfeição, que Ele usa. Deus usa anjos na terra, usa, mas é raro Ele usar os anjos, Ele usa o homem. Então, quando muitas vezes uma pessoa vem falar com a gente, um servo de Deus, uma serva do Senhor, e diz uma palavra e aquela palavra toca. E é a palavra que Deus está falando, é a palavra que queima os corações, né? Nós vamos ver aqui, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 24, eu quero ler do 13. Vai ser uma leitura extensa, do 13 ao 35, nós temos aqui 23 versículos, do 13 ao diante, nós vamos ler todos, porque eu quero trazer aqui uma palavra que eu tenho pesquisado, que tenho estudado ao Senhor e tenho perguntado ao Senhor. E aqui nós estamos para falar segundo o que o Senhor nos colocar, nos dizer, nos orientar, porque se a gente falar de nós, vocês se aborrecem e vão embora, porque eu não tenho cuidado. Mas se falar da palavra, ela renova, ela restaura, ela simplifica, ela purifica, ela modifica, ela transforma, que a palavra é poder. Amém? Quer ficar de pé? A gente lê? Agora, quem fazer uma leitura aqui, que eu não costumo o pastor Everaldo dele fazer, mas eu quero pedir permissão ao meu pastor, para a gente ler versículo, e a igreja outro versículo, assim até a gente terminar. Pode ser, pastor? Do 13, 24 de Lucas, do 13 ao 35, são 23 versículos. Eu vou ler e a igreja lê o seguinte, e assim eu até o fim, e vamos ter vitória nesta noite, amém? Eu vou ler o 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? E respondiam cujo nome era Cleópas. E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram, as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com mais drogas, entregaram a condenação da morte e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Em verdade, também algumas mulheres entre nós nos maravilharam. E nós achamos seu povo voltado dizendo que também tinha visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram aos sepulcros e acharam que, assim como as mulheres haviam dito, porém ele não o E ele lhes disse honestos e dado de coração para que tudo que os profetas disseram. porventura não ouviram que o Cristo pudesse estar reconhecido em sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram o que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia por onde iam e fez como que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles, a mesma população, abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes.
quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simeão. Todos. E eles me contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Podem sentar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui dentro da palavra de Deus e estamos vendo aqui o que esses homens estavam enfrentando. Esses discípulos que viveram com Jesus, que viram as maravilhas do Senhor, que viram os seus milagres, que contemplaram muitas maravilhas diante de si, os homens que acreditavam que Jesus era o remidor de Israel, era quem libertar Israel. E a palavra mostra que esses homens estavam voltando, saindo de Jerusalém para voltar para a sua terra de Emaús, né? E eu fiquei aqui observando e lendo e relendo e revivendo a palavra e fiquei, meu Deus, por que será que a gente vive com Jesus, anda com Jesus, caminha com Jesus, está ouvindo a palavra, está ouvindo a mensagem, está caminhando e quando menos espera a gente quer desistir. E na mesma hora que eu fazia essa pergunta, eu digo, olha, eles estavam vendo Jesus fisicamente, pessoalmente. E eles queriam desistir. Porque a Bíblia diz que eles vinham de Jerusalém para Emaús. E de Jerusalém para Emaús era 13 quilômetros. Estavam eles a caminho a pé, conversando. Eles iam comentando o que tinha acontecido em Jerusalém. Eles iam perguntando para o outro, mas por que será? A gente acreditava que ele seria o remidor, a gente acreditava que ele é o Messias, a gente acreditava que ele ia mudar a história. Eles iam comentando, é como se ele não tivesse resposta de um para o outro. Às vezes a gente não está assim conversando e a gente não chega a conclusão nenhuma. E a gente pergunta, mas por quê? Mas por que será isso? Por que aconteceu? Por que Deus permitiu isso? Por que não aconteceu dessa forma? Por que eu agi assim? Eu pensei que dava certo e não deu. E a pessoa diz, eu não sei, fica aquela história, ninguém chega a conclusão e ninguém tem resposta. E a Bíblia diz que quando ele ia falando que se a Jesus, ele se apresenta com eles. Mas mostra também que quando nós estamos perturbados, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos, vamos dizer assim, muito desapercebidos das coisas espirituais, nós não vemos o milagre de Deus, nós não enxergamos a presença de Deus, nós não enxergamos o livramento de Deus, porque nós estamos perturbados. Aí disse assim, eu não sei quem viu eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro. O mesmo Jesus se aproximou e ia com ele, mas os olhos deles estavam loucos e fechados. Esses olhos aqui são os olhos espirituais, irmãos. As coisas de Deus não se vê com esses olhos carnais. O milagre de Deus a gente não contempla com os olhos carnais. Primeiro a gente contempla com os espirituais. Por isso que o crente, quando está na prova, ele acredita na vitória. Ele se acreditar na vitória, ele está vendo pelos espirituais. Ele está vivendo hoje uma dificuldade, uma decepção, uma angústia. Ele está vivendo um problema, mas ele está dizendo assim, eu creio na vitória. Quando ele diz, eu creio na vitória, eu vejo a vitória, eu vou andar na vitória, eu vou alcançar a vitória, Deus vai me dar a vitória, ele está vendo pelo espiritual. Mas eles estavam na matéria. Eles estavam tão preocupados que eles não conseguiram enxergar que Jesus estava com ele. Será que não tem acontecido conosco isso? Às vezes a gente caminha e diz assim, oh meu Deus, parece que tu não me vê, parece que o Senhor não está comigo. E ele estando, mas como nós estamos focados no problema, a gente só vê o problema, que era o caso dos discípulos, eles só viam, a gente esperava que ele fosse remidor, a gente esperava que ele fosse aquele que ia transformar, a gente esperava que ele era o rei, e agora ele está morto. E diz aqui, e ele disse, mas os olhos deles estavam como que fechados para que eu não conhecesse. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e porque estáis tristes? Irmão, você sabe que muita cura, a maioria da cura vem pelo falar.
Você está vivendo uma angústia calada, a tendência é ficar mais sufocado. Você está vivendo uma decepção calada, o problema vai se arrastar por mais tempo. E através disso vem enfermidade. Então ele diz assim: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? A pessoa, Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? O que vocês estão falando? Que troca de ideia é essa? Ele pergunta: você é peregrino aqui, você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Mas Jesus queria que ele falasse. Jesus queria que ele expor as palavras, o que era que ele estava sentindo, a angústia, o coração abatido, a alma triste, decepcionado. Esperava que Jesus fosse tudo, como eles vinham dizendo para o outro. Mas Jesus disse: eu quero que ele fale, porque a cura vem através de você falar. Glória a Deus. A cura vem através de você falar. Eu conheço, irmãos, um caso de uma pessoa, uma jovem, ela na época tinha 15 anos, e essa moça, ela tinha uma vontade de casar, e ela arranjou um namorado, esse namorado prometeu casar com ela, e falava que tinha até o animal para a festa, tinha comprado um boi para a festa, e ela levou muita esperança nisso, que ia sair o casamento. Por outro lado, ela tinha uma família totalmente estruturada, as suas irmãs não tinham casado direitinho, mas ela queria casar, ela queria ser o exemplo da família, botou isso na cabeça. E quando foi um certo dia, ela foi para se encontrar com esse namorado numa determinada praça, e quando chegou lá, no lugar do namorado estar, quem estava era a irmã dele. E essa irmã trouxe um bilhete e deu para ela. E nesse bilhete, quando ela abriu, ele estava se despedindo dela, dizendo que estava indo morar em São Paulo. E desta hora em diante, essa moça entrou uma tristeza no coração dela. O que é que ela fez? Ela não conversou com a mãe, ela não conversou com a família, ela chegou em casa triste, a mãe percebeu que ela estava triste, mas não foi conversar, viu? Irmãos, olha o perigo. Nós precisamos observar o nosso lar. Nós precisamos observar o esposo, a esposa, os filhos. Porque muitas vezes está ocorrendo um problema dentro da nossa casa, a gente vê e faz com vista grossa. E a mãe não conversou com ela, e também ela não desabafou. Passaram-se os dias, ela passou um mês dentro de casa, não ia mais para a praça para conversar com as amigas, não se divertia mais. Passou o segundo, passou o terceiro, e entrou numa depressão. E nessa depressão ela passou 7 anos. E eu cheguei a entender que tudo isso foi falta de um diálogo, foi falta de uma conversa, foi uma falta de abrir o coração e dizer o que estava sentindo. Porque como a pessoa tem uma ideia de uma coisa e não dá certo, ele não quer contar para não se sentir, vamos dizer assim, para baixo. Ah, não conseguiu? Com vergonha, não é? Porque falava que ia bem, que ia para frente, e de repente a pessoa não vai como pensou que ia e fica envergonhado de comentar. E nisso o inimigo, ele opera. E assim tem acontecido. Às vezes o problema no casamento é puramente falta de uma palavra, me perdoe. Às vezes o problema no casamento é simplesmente uma falta de um diálogo. Converse, se sente, os dois, conversem o que está se passando, o que foi que aconteceu, abre o jogo, abre a boca. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, vergonha, irmãos. É a gente esconder o que a gente está vivendo. A gente precisa desabafar, precisa conversar, precisa ter diálogo para que Deus abençoe. Outro dia eu ensino, mas ela foi administrando na televisão, e ele disse uma coisa: existem casamentos problemáticos, marido dormindo separado da esposa, esposa triste, marido triste, um vai para um lado, outro vai para o outro, ninguém conversa, por falta de quem, irmão? Aí fica pedindo: pastor, ore por mim, igreja, ore por mim. Só falta você se levantar e chegar e dizer: me perdoe. E a pessoa passa anos e anos com problema, por falta de perdão, por falta de diálogo, por falta de abrir o coração. Isso é com o filho. Às vezes a gente pagou o filho fica entristecido, a gente percebe o filho entristecido, mas a gente não tem coragem de dizer: meu filho, me perdoe. Eu me lembro de um dia que eu disse umas coisas muito fortes para o Saulo, e esse filho ficou triste, e eu passei no quarto dele e ele estava chorando. E eu fui lá para a cozinha, eu vi que ele estava chorando, e eu vi que ele estava chorando forte. Mas eu estava tão irada
mas não sou sabendo de tudo. Eu sou mãe, mas sou humano. Humano falha. Irmãos, e Deus mudou a história. Glória a Deus. Por quê? Porque eu fui. Jesus permitiu que eles falassem, que ele abrisse a boca, que eles contassem o que eles estavam vivendo. Jesus sabia a situação. Aí tem que admitir, mas Jesus sabe da minha situação. Ele sabe, mas ele quer que você fale, ele quer ouvir. Você for um psicólogo, você for lá para se consultar com ele, você vai ficar calado. O psicólogo diz assim: o que aconteceu? Como é que está? Você pode falar o que foi que houve, porque você está assim. Você vai para o psicólogo e fica calado e ela olha para a sua cara, não. Porque ele quer saber a história. E ele é um homem. Ele é um homem que não pode resolver a situação. Mas ele quer ouvir a história. Assim é Jesus, irmão. Jesus quer ouvir a minha e a sua história. Não tenha vergonha de dizer para Jesus o que você está vivendo. E não tenha vergonha de conversar com quem você magoou. Você sabe o que é os problemas dentro das igrejas? Falta de perdão. Ah, o pastor passou por mim, não deu paz, Senhor. Vai ligado para casa. Volta para casa. Não, mas o pastor não me deu paz, Senhor. Você deve estar com mim. Meu filho, vai aí, pergunta. Não leva para casa, não. Pastor, eu estou meio triste com o Senhor. Eu posso ficar até assim. O que houve? Meu Senhor não me deu paz, Senhor. Ô, meu filho, me perdoa. É tanta gente que eu vejo que eu não vi você. É coisa de humano, irmãos. Nós somos humanos. Ah, quem vai você declaração, mas não me dá a oportunidade. É Jesus. É isso. Aí Jesus disse: pode falar. Abre o coração. Eles não conheceram que era Jesus? Se tivesse conhecido, talvez não tivesse sentido, não é? No desânimo que tiveram. Eles certamente têm vergonha de dizer Jesus, mas Jesus não é que a gente tem falando mal do Senhor, que o Senhor era profeta, que o Senhor era isso, aquilo, outro. Então Jesus não permitiu que ele reconhecesse Jesus. Aí diz aqui: e respondendo, cujo nome era Cleópatra, disse: és tu, peregrino de Jerusalém, não sabe das coisas que tem sucedido neste dia? Se você observar, mas essa parte aqui toda é só eles falando. Aí disse assim: e ele lhes perguntou. Jesus perguntou: quais? Interessante. Quais? O que aconteceu, né? Jesus fez como se não sabia, né? Ele queria ouvir ele falar. Porque a cura vem pelo falar. A libertação vem quando a gente quer ser liberto. Ah, Jesus, eu quero que tu faça um milagre. Quer que faça um milagre, ele não diz. Fica olhando embutido. Fica escondido. Fica todo acabunhado. Eles fazem e ele me disser. As que dizem respeito a Jesus de Nazaré. Está falando de Jesus. Aí disse assim: que foi, olha bem, tudo no passado. Ele estava tão decepcionado que ele foi dizendo assim: que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Foi. Está lá no passado. Se Jesus tivesse aparecido, ele ia dizer, se Jesus tivesse, ele reconhecer, ele ia dizer isso. Porque a tendência do ser humano é esconder esse sentimento. Está tudo bem? Está tudo bem. Tudo bem. Magoado, ressentido, machucado, está tudo bem. E até sorrir. O coração está dilacerado, mas ele está rindo. Aí diz: e como os principais dos sacerdotes, os nossos primos, entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós, olha bem, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. A gente esperava. Viu, peregrino? A gente esperava que esse Jesus fosse quem remisse Israel. Era poderoso em obra, era varão perfeito. Mas a gente esperava. E esperava tudo passado, né? Mas agora, sobre tudo isso, hoje já é o meu terceiro dia. Sexta, sábado, domingo. Crucificação na sexta, sábado, domingo, ressurreição domingo. Mas ele disse: mas agora sobre tudo isso hoje é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, tudo eles falando, Jesus permitiu que ele abrisse o coração e que ele soltasse o que estava sentindo. É verdade que também algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, que Jesus nos trouxe mensagens que a gente ficou feliz, né? A gente ficamos admirados, né? As quais de Maria foram ao sepulcro e elas disseram que não acharam o corpo, voltaram dizendo que também
Mas só que a gente não vive esse Jesus. Olha a incredulidade. Eu não vi. Jesus permite a gente falar, irmãos. Não adianta a gente se ajoelhar diante de Deus e como é que esconder o jogo, não. Tem que abrir o jogo para Ele mesmo. Irmãos, eu já orei. Problemas. Que quando chegar no problema, eu pulo essa. Essa eu digo, não. Essa é feia demais, estou dizendo para Jesus. Mas eu tenho que dizer, irmãos. Porque a minha cura só vem quando nós abrimos a boca e falamos e conversamos. A palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Aleluia. Aí diz assim: porém, a ele não convidam. E ele, aí, Jesus, agora eu vou dizer para eles: nécio e tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Irmãos, se você abre a boca e conversa, alguém tem que conversar com você. Se você abre o coração para alguém, alguém vai te instruir, vai lhe ensinar. E Jesus também é do mesmo jeito. Aí Jesus agora vai abrir a Bíblia para eles. Vai abrir a palavra. Diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele não estava preocupado. Mas o homem que estava seguindo eles, que eles achavam que era um peregrino, que era um companheiro, vem cá, não convinha não que esse Jesus morresse. Irmão, Jesus se tornou ali um amigo. Ele se fez companheiro. Porventura não convinha que é o Cristo. Ele disse: eu não. Se o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória, ele começou a abrir o entendimento. Ele começou a falar das Escrituras, começando com Moisés. Foi lá do Pentateuco. E por todos os profetas, explicava o que deles se achava em todas as Escrituras. Só que Jesus falava como se fosse uma outra pessoa. E chegaram à aldeia. Jesus foi caminhando, dando um curso de teologia para eles, falando da Bíblia, falando da vida de Jesus, falando que era necessário ele viver tudo aquilo. A Bíblia de Isaías que ele foi desprezado, a Bíblia de Isaías que ele ia ser crucificado entre malfeitores. Então Jesus foi falando da Bíblia para ele, porque aqui resume. Mas se você for para cá, se você for estudar os profetas, você vai ver que todos eles falaram de Jesus, da vida de Jesus, do sofrimento de Jesus, falaram da tristeza, da angústia, da agonia. Mas as pessoas que viviam com Jesus, os profetas, os discípulos, viam a glória, mas não viam o sofrimento. Viam a coroa, mas não viam a cruz. Aí ele diz assim: começando por Moisés, por todos os profetas nos explicavam que dele estava escrito na palavra de Deus. Chegaram à aldeia, nesta caminhada, nesta conversa. Aí diz assim: ele fez como que ia para longe. Jesus, como uma pessoa normal, chegou na aldeia. Disse: não, mas fez como se ia, é como se ele fosse entrar para cá. Jesus caminhasse em frente e ele disse: fica conosco. Aleluia. Sabe por que eles disseram fica conosco? Porque a palavra que Jesus vinha ensinando a ele, que vinha expondo a palavra, estava ardendo, estava renovando, estava restaurando, estava edificando. Eles começaram a gostar da presença de Jesus, começaram a gostar, mas esse visitante conhece a Bíblia, esse é do bom, não deixa ele embora não, deixa ele entrar para ensinar mais a gente a palavra de Deus. Oh, aleluia. Ô irmão, tem tantas vezes que a gente está conversando com uma pessoa, que é tão bom conversar com essa pessoa, né? Tem pessoas tão cheias de Deus que você se sente bem, você não quer que aquela pessoa vá embora. Se puder, passa até a noite, depois pega o outro dia, almoça e janta na casa do irmão, porque está bom de má palavra, né? Aí diz assim, e ele constrangido dizendo: fica conosco. Porque já é tarde, já declarou o dia, e ele entrou para ficar com eles. Irmãos, só conheceram Jesus no partir do pão. Na hora que sentaram para a refeição, que Jesus pegou o pão, partiu e agradeceu, ele disse: era Jesus. Aí Jesus sai. Irmãos, Jesus está conosco. Glória a Deus.
Jesus está falando conosco através da sua palavra. Que Ele quer lhe abençoar, que Ele quer lhe fortalecer, que Ele quer que você seja curado, que Ele quer que você seja liberto. Mas Ele quer que você tenha mais coragem de abrir o coração, de falar com Ele, de rasgar o coração e dizer: irmãos, você acha que é feio você chegar e dizer diante do Senhor em oração, dizer: Senhor, tem misericórdia, porque parece que nem crente eu sou. Você está sendo sincero. Essa palavra que você disse, que é bem verdade, que muitos passam por isso, eu passo por isso. Você acha que Deus vai condenar você porque você falou a verdade? A misericórdia dele vai chegar na sua vida. Aleluia. Aí diz assim: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Mas só podia ser Jesus para falar bonito daquele jeito, dizer as escrituras, falar de Moisés, falar dos seus profetas, falar dos salmos, falar de todos. Só pode ser Jesus. Aí ele entendeu, Jesus sai de cena, irmãos. Porque quando Jesus dá vitória, aí você fica forte. Aí você se renova. Aí você já não tem mais medo. Aí você já está feito um leão. Aí você fica forte. E Jesus lhe deixa alguns minutos para você caminhar. É como uma mãe que está ensinando os filhos a dar o primeiro passo. Ela pega na mão dele e diz assim: vá, anda. Ou ela encosta ele numa parede e diz: venha para a mamãe. E quando ele começa, que chega na mamãe, e que ele começa a andar, ela começa a desprezar um pouquinho, né? Ele já anda dentro de casa só, ela já não está mais procurando ele, já não está pegando na mão, já não está ensinando. Por quê? Porque ele aprendeu a caminhar com as suas próprias pernas, então ela já tem confiança. Assim é Jesus. Quando você conhece Jesus, quando você tem experiência com Jesus, Ele deixa você caminhar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles discípulos estavam voltando de Jerusalém porque eles tinham perdido a paz. Eles tinham perdido a esperança. Eles achavam que Jesus não era o Jesus verdadeiro, porque ele estava morto. Mas neles, que o comentarista disse uma palavra que me chamou muita atenção. Aleluia. A notícia da sexta-feira não são as do domingo. Na sexta-feira ele estava crucificado e morto, mas no domingo veio vida e veio vitória para aquele que espera. Quer dizer para você que essa palavra que você recebeu hoje não é a palavra que Deus lhe deu. A palavra do Senhor está por vir. Isso que você ouviu, que lhe magoou, que lhe trouxe tristeza, não é as últimas. Ainda virão outras palavras boas. Porque às vezes a gente pega uma palavra de derrota, a gente pega uma palavra de desânimo, a gente enfrenta caos cada dia e a gente fica desanimado. Mas eu quero dizer para você que o Jesus que caminhou com esse discípulo está conosco. Para dar vitória a mim e a você. Que hoje não é o último dia, que existe o dia de amanhã. Que a vitória não chegou hoje, mas o dia não terminou. Até meia-noite ainda é hoje. Até meia-noite ainda é quinta-feira. E Deus pode chegar, irmãos, antes que amanheça um novo dia. Porque Ele é Deus que não despreza o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desanimar. E se estivermos desanimados, vamos buscar socorro. Vamos buscar ajuda. Vamos abrir a boca, vamos conversar. Não podemos viver isolado, achando que vamos aprender sozinho. É por isso que nós vivemos em grupos. É por isso que nós temos igreja. É por isso que nós temos pastores. É por isso que nós temos ciclo de oração. É por isso que nós temos consagração. É porque é aqui que Deus sara as nossas feridas. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. E eles lhes contaram. Diz aqui que quando eles viram que Jesus estava vivo, eles voltam para Jerusalém, do lugar que ele nunca devia ter deixado, um lugar de paz. E quando ele chegar lá, foram contar, antes que ele contasse, aqueles discípulos lá já tinham tido experiência. E diz aqui, olha: e na mesma hora levantando, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram: feliz aconteceu de mim, e um deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Creia
para a sua vida está a caminho. Creia que o que não aconteceu hoje, o que você esperava, o Deus que você serve, vive, não está morto e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele tem resposta para você. Se é necessário lhe falar com alguém, fala. Se é necessário em tal lugar, vá. Faça aquilo que é para você fazer. E deixe o restante que Deus vai resolver essa situação. Mas é preciso a gente dar o primeiro passo. É preciso dar o primeiro passo. Deus abençoa aquele que se levanta. Aqueles que dizem, eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Porque às vezes a gente fica como Isaías. Habito no meio do povo de Coronado. Né? Às vezes a gente fica só assim, só vendo o erro, só vendo o defeito, só vendo o problema. Mas quando Atenai chegou e queimou a língua do Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu sou um pobre pecador, eu preciso de misericórdia. E Deus vai chegar a nós, porque Ele é fiel e está para nos dar vitória. Tome posse, não desista, não baixe a cabeça, não se dê por vencido nem derrotado. Creia na palavra, viva a palavra. Tem amigos, tem pessoas aqui que você confia, porque não é todo mundo que a gente também confia. A gente tem que saber com quem está conversando, com quem a gente está dialogando, com quem a gente está entregando a boa palavra no nosso coração. E creia que Deus vai trazer a vitória. Porque você abriu a boca e disse o que estava precisando de Deus. E nesta noite, irmãos, o Espírito de Deus fale melhor. Porque você sabe que eu estou ministrando nesse lugar, mas o Espírito de Deus vai comunicando a cada coração. E muitas vezes o que eu estou falando aqui está sendo interpretado a cada coração diferente. E Deus, Ele tem uma porção para cada um. Eu falo, penso que esta mensagem está sendo dessa forma, mas aos corações, Deus está transmitindo muitas vezes outra palavra que está mexendo com você e Ele está convencendo e você diz verdadeiramente Deus falou comigo nesta noite. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Eu peço aos irmãos, olhem por mim, porque eu sempre digo, pregar a palavra de Deus é coisa muito difícil, porque você não prega o que é da sua vida, você tem que falar dessa vida, porque é essa palavra que transforma, é esta palavra que liberta, é esta palavra que dá vitória, é esta palavra que renova, é esta palavra, irmãos, que muda a história de qualquer homem, pecador ou mulher pecadora, porque esta palavra há poder. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.